Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Começamos uma série de mensagens domingo passado chamado O Cristão Ateu, baseado num livro chamado Cristão Ateu, da editora Vida, de Greg Groeschel. E esse livro fala sobre o cristão ateu. O cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Hoje, nessa segunda mensagem dessa série, vamos continuar falando sobre essa postura. Teve uma pesquisa realizada pela revista Seleções no Brasil, na Argentina e em 14 países da Europa, investigando quais são as crenças do homem moderno que se refere ao plano invisível. E o resultado dessa pesquisa foi que 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus, creem em Deus. Todavia, queridos, crer em Deus não é tudo. Talvez você possa questionar assim: mas crer em Deus não basta? Crer em Deus não é suficiente? A verdade é que a resposta é não. Eu preciso crer em Deus, mas eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. Crer em Deus não é tudo. É o primeiro passo, mas não é tudo. Um país onde 95,3% dos seus habitantes creem em Deus, e se isso fosse uma realidade, nós estaríamos vivendo esse caos que estamos vivendo no Brasil? Nunca. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é um só, não muda muitas coisas. É o primeiro passo de uma sequência de outros passos que precisam dar. Crer é o primeiro, mas não é o único. Então, o que é um ateu? Um ateu é alguém que não acredita ou que tenta negar a existência de Deus. E o que é um cristão ateu? Um cristão ateu é aquele que se contenta apenas em crer que Deus existe. Ele é cristão, ele acredita em Cristo, mas o acreditar em Cristo não lhe muda nada na vida. O cristão genuíno é aquele que, além de crer, conhecer, obedecer a Deus, tem a sua vida mudada e transformada por Deus. Quantos aqui são cristãos genuínos? Creem, obedecem, se relacionam e tiveram uma mudança na vida por causa da atitude de Deus. Então, nós vamos à segunda mensagem dessa série, que o tema vai ser: quando eu me torno um cristão ateu. Em segundo lugar, segunda mensagem: quando você crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. Um cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas ainda está preso no seu passado. Vamos começar a ler alguns textos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Preste atenção. Um cristão ateu, nessa mensagem de hoje, é aquele que crê em Deus, mas ainda se envergonha do seu passado. E essa palavra envergonha, ou ter vergonha, é o grande problema do cristão ateu que se prende no seu passado. Milhares de pessoas morrem aos poucos dentro do túmulo da vergonha, dentro do cárcere da vergonha. Vergonha dos pecados cometidos na sua juventude ou no passado antes de conhecer Cristo. Vergonha da sua condição financeira precária, gerada por gastos e dívidas irresponsáveis. Outros carregam extrema culpa pela falta de habilidade e sabedoria em seus relacionamentos sentimentais. Há aqueles também que sofrem com a falsa culpa de terem sofrido um abuso na sua infância. Outros também com vergonha de não se encaixarem no falso padrão desse mundo
que impõe um padrão, que impõe um sistema, e aí você tem que ser magrinho igual todo mundo tem que ser, o seu cabelo tem que ser assim, e o seu nariz deveria ser assado, e esse quilinho que você tem, aí o mundo impõe um padrão, e a pessoa fica com vergonha porque não consegue se encaixar naquele padrão. Na verdade, irmãos, o padrão que o mundo impõe, ninguém consegue encaixar. Você vê essas modelos todas anorexas, anêmicas, bolêmicas, tudo, sei lá que diabo de tanto trem que essas mulheres têm. Não vive. Porque o padrão que o mundo estabeleceu para elas, e elas tentam viver naquele padrão, é um padrão escravizador. Em geral, a culpa segue um ciclo de autorrecriminação e mentiras. Vivenciamos um acontecimento doloroso como se ele estivesse presente hoje. O negócio aconteceu no ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e a pessoa carrega esse trauma, vivencia isso como se isso estivesse acontecendo agora. Cremos em uma mentira de que somos a nossa dor, de que somos o fracasso e que isso é a nossa identidade. Diga para alguém que está do seu lado assim: o seu fracasso, a sua dor, não é a sua identidade, não é o seu RG, não é. Eu não sou o mal que me fizeram, eu não sou o que eu não dei conta de fazer. Então as pessoas às vezes carregam um sentimento de vergonha que prende na armadilha maligna e leva a pessoa a acreditar que talvez nunca consiga se recuperar daquela situação. Quantas pessoas que estão vivendo isso, mesmo sendo cristãos, cristãos ateus, creem em Deus, mas ainda não conseguiram se desvencilhar do seu passado. Sua dor do passado não pode se tornar sua identidade do presente. Tem nada a ver o que aconteceu lá atrás, o que te fizeram, não pode te caracterizar para o resto da vida. Se você estiver fazendo do ciclo da vergonha o seu padrão de vida, você está vivendo como um cristão ateu. A palavra do Senhor diz assim, olha, em Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelo ímpio. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não esperou sua vida ficar bacana, você acertar tudo, seus olhos ficarem verdes, seu cabelo loiro e você atingir 1,80 m para depois ele morrer por você. Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos perdidos, quando nós ainda estávamos fazendo tudo errado. Mas o problema é que muita gente machucada vive debaixo da dor não curada. A prova de que seu passado não ficou para trás é porque toda vez que você toca nele, você identifica como se ele estivesse acontecendo hoje. Esse é o problema de muitos cristãos ateus. Agora há uma solução. Existe uma saída. Na verdade, essa saída pode ser um pouco diferente para cada um, mas pela graça curadora de Deus, existe uma saída para todos nós. O cristão ateu, eles vivem como se Deus não existisse, porque em seu ciclo de vergonha e dor, parece não ter cura e parece não ter solução. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia em Marcos 16, e você analisa a história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, um dos discípulos, camarada que andou do lado de Jesus, viu tanta coisa acontecer. Na véspera da morte de Jesus, Jesus chama Pedro e fala com Pedro, olha, hoje mesmo eles vão lançar mão de mim, e muitos se escandalizarão, e muitos ficarão escandalizados. Aí Pedro fala, Senhor, ainda que todos esses aí se escandalizem, eu não. Aí Jesus olha para o Pedro e diz, Pedro, o negócio é o seguinte, quando antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, nunca, prefiro morrer. Bom, vão para o Getsemane, lançam a mão de Jesus, prendem Jesus, leva Jesus para
para um lugar para ser julgado. Pedro então está ali de longe observando, perto da fogueira, observando o julgamento, observando onde iam levar Jesus. De repente uma mulher olha para Pedro e fala: tu estava com ele. Pedro diz: nunca conheci esse homem, não sei do que você está falando, e muda de lugar. Então naquele lugar que ele estava, uma outra pessoa chega para Pedro e fala: você estava com ele. E Pedro sai dali e diz: você está ficando doido? Não sei quem é esse homem, não conheço esse homem. E ele então vai para um outro lugar, e de repente uma serviçal diz: você é um deles, não adianta negar, o teu jeito de falar te denuncia. E diz a Bíblia que Pedro ficou bravo, ficou nervoso. Naquele momento o galo canta, Jesus olha por sobre a multidão, e os olhos de Jesus vão ao encontro aos olhos do Pedro. Naquele momento, irmãos, diz a Bíblia que Pedro foi tomado de um profundo sentimento de angústia, de dor, e ele se sentiu não melhor do que Judas, porque Judas traiu, mas Pedro também traiu. Judas jogou Jesus na fogueira, mas Pedro negou Jesus, deixando queimar lá na fogueira, digamos assim. Então Pedro não é melhor do que Judas, Judas não é pior do que Pedro. Aí Pedro parece que se decepciona, se envergonha dos outros discípulos, e Pedro começa agora a andar longe do caminho. Mas o versículo de número 7 do capítulo 16 de Marcos diz que quando Jesus ressuscita, ele deixa ali alguns anjos, e quando as mulheres vão até o túmulo, o anjo dá para elas um recado que Jesus deixou para eles falarem. Versículo 7: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vá adiante de vós, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Pedro poderia ficar aprisionado na vergonha, mas quando Jesus ressuscita, Jesus fala com aqueles anjos para falar para as mulheres: fala para os meus discípulos, e fala também para Pedro. Você está entendendo, irmãos? Como é que Jesus não leva em conta o erro que você fez? Jesus não está nem aí com essa algema de vergonha. Com Cristo, você não é o pecado, você não é o seu passado. Com Cristo nós somos filhos de Deus, nós somos perdoados por Deus. Não importa o que você fez, não importa o que te fizeram, você precisa começar a quebrar esse ciclo, porque Jesus não está muito preocupado com quem você foi, Ele está preocupado com quem você pode ser. Ele não está muito preocupado com a sua história de ontem, mas o problema é que a gente às vezes se prende a essas cadeias e não rompe na vida com Deus, não rompe na vida sentimental, não rompe na vida profissional, não rompe na vida espiritual. Teve um trauma, um pastor fez isso, aí agora acabou, marrou, travou. Ah, uma mulher me decepcionou, agora não quer mais mulher de jeito nenhum. Está amarrado na sua vida, em nome de Jesus. Aí um homem, não, eu tive um namorado, é uma mulher falando, tá? Eu tive um namorado e aí ele me traiu, então agora não quero saber mais de relacionamento. Nós precisamos derrotar esse ciclo de vergonha. Romper com essa cadeia que faz de cristãos em Cristo pessoas presas no passado. Presas no passado. Para começar a mudar isso, você precisava começar a fazer algumas coisas. A primeira coisa é, se você tem um apelido vinculado à sua dor, um apelido vinculado ao seu passado, você precisa começar a se desvencilhar até desse apelido. Como é que te chamam? Me chamam de Mané Meia Égua. Agora eu sou irmão Mané Meia Égua. Está ficando louco, rapaz? Rompe com isso. Rompe com esse apelido. Quem está entendendo, irmãos? Senão toda vez isso vai ficar vivo na sua cabeça. Isso vai ficar te prendendo, te prendendo. Evita tocar nesse assunto, evita falar disso, porque se o Senhor já te perdoou, ora bolas, já acabou o problema. Já acabou o problema. Como é que eu faço para mudar certas situações da minha vida? Vamos começar aqui. Primeiro, aceite aquilo que não pode ser mudado. Diga comigo assim: aceitar o que não pode
ser alterado. Tem coisas na vida que não dá para ser alterado, não dá para ser mudado. Então não adianta eu ficar agarrado naquilo, porque eu não vou voltar. O Salmo 51 fala da história de Davi. Davi adulterou com Batseba, nós conhecemos a história, ele pecou, ele fez uma bobeira na sua vida, e aquilo trouxe consequências na vida do Davi. Mas no Salmo 51, Davi faz toda uma oração a Deus. Davi apresenta aquela situação a Deus, e Davi se desvencilha daquilo, porque não dá para dar reve na vida, como no videocassete, e voltar lá no passado e apagar aquilo. Então Davi resolve o quê? Continuar com a vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é que às vezes a gente quer mudar o imudável. Gostou dessa palavra? Imudável. O imudanfiável. Tem coisa que não dá para você mudar, meu filho. Não dá, minha filha, para mudar. Tinha um camarada, negão, americano, dono de uma voz maravilhosa, mas a cor dele era a vergonha dele. E aí o infeliz quis mudar o que não dá para mudar. Tentou mudar a cor da pele. Como é que chamava o cara? Todo mundo sabe. O único preto que ficou branco. Mas ficou branco de doença. Não conseguia nem dormir normal, tinha que dormir numa cápsula, incubado. Porque tentou mudar um troço que não muda. E deixa eu te falar, filho de um preto que ficou branco, nasce que cor? Nasce que cor, Valmir? Preto, porque só mudou a pele, não dá para mudar o que não muda. Irmãos, minha mãe morreu, eu não tive pai. Eu canalizei todo esse amor de mãe, de pai, numa pessoa só. O dia que minha mãe morreu, é como se o chão fugisse de sobre os pés. Nossa, eu poderia estar até hoje clamando a morte da minha mãe. Mas eu vou perguntar para você uma coisa: eu consigo mudar esse fato da minha vida? Então que adianta eu ficar lamentando, travando, preso, amarrado, sofrendo nesse negócio? Primeira coisa que eu tenho que entender, eu não posso ficar preso naquilo que eu não posso mudar. Já aconteceu. Eu não tenho pai. Meu RG está escrito: pai é não declarado. Tem como eu mudar isso, irmãos? Eu sei lá onde esse infeliz desse homem está. Não dá para mudar. O que não pode mudar na sua vida? Você fez um erro? Fizeram um erro com você? Dá para voltar no passado e consertar? Não. Então não fica preocupado com o que não pode ser mudado. Não dá para mudar. Segue sua vida daqui para frente. Rompe com a sua história daqui para frente. Segundo, tenha fé naquilo que Deus te prometeu. Acreditando nas promessas de Deus, segue sua história. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 3, todos aí, Filipenses 3, versículo 12: não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não que eu tenha conseguido, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Diga para o irmão que está do seu lado: prossiga, ainda que não esteja legal, ainda que não tenha alcançado, prossiga, prossiga. Mas eu ainda estou assim, pastor, prossiga. Mas ainda não está, prossiga. Paulo disse, versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tenha fé naquilo que Deus te prometeu e prossegue.
que aconteceu? Foi mandado embora? E aí, vai ficar agora chupando o dedo a vida toda, porque um cara puxou o tapete, porque armaram a emboscada, porque foi injustiçado, e aí agora? Vai ficar dentro de casa deprimido, e seus filhos? E seus compromissos? Prossegue sua vida, segue seu caminho. Ah, mas me largou, ah, mas me traiu, ah, mas me enganou. Prossegue seu caminho. Diga para o irmão que está do seu lado, prossiga, prossiga. Vai parar a vida. Não dá para mudar mais, já está feito. Não dá para ir lá e mexer no inalterável. Não tem como voltar no passado. Se você crê em Deus e está travado no passado, você é um cristão ateu. Porque é uma coisa que nem Deus muda. Você já viu Deus mudar passado de alguém? Eu poderia fazer até uma mensagem. As coisas impossíveis ao Deus onipotente. Ó. Pregar sobre isso. Primeira coisa impossível ao Deus onipotente, mudar passado. O Deus onipotente não muda passado, ele trabalha presente e futuro. Passado não, passado ele larga para lá. Porque se Deus não está preocupado com o passado, eu vou ficar? Sabe quem gosta de passado, irmãos? Museu e diabo. Diabo é que gosta de ficar jogando o passado na cara da gente. E usa às vezes pessoas de dentro da igreja para estar lembrando, você trem que já passou há 200 anos. É, mas você, né? Você lembra? Eu não estava lembrando não, infeliz. Você me lembrou agora, doeu de novo. Então, tenha fé naquilo que Deus prometeu. Eu queria meditar com vocês na história de um homem. Venha comigo em Gênesis 39. Nós vamos ficar na história dele. Gênesis 39. A tarefa de casa é ler essa história. O dever de casa é ler toda ela. Gênesis 39, versículo 1. Mas nós não vamos ler todo porque o tempo é curto. Olha para você ver essa história. Esse homem que eu vou apresentar a história dele para vocês, é um homem que tinha tudo para não romper com Deus, para não seguir em frente. Ele tinha tudo para ser um cristão ateu. Um homem que acredita em Deus, mas não se desvencilha do passado. Um homem que acredita em Deus, mas continua amarrado no passado. Preste atenção, nós vamos ver alguns pontos. E a partir desses pontos na vida de José, nós vamos aprender princípios para podermos seguir. Porque nós não somos cristãos ateus. Nós acreditamos em Deus e deixamos o passado onde o passado tem que ficar. No passado. Primeiro, como José, tenha sempre esses valores na sua vida. Deixa aberto aí, Gênesis 39. Deixa eu dar uma pincelada na história de José. Quem foi José? José é filho de Jacó e Raquel. José é um filho, penúltimo filho desse casal, dessa família grande. E ele tinha irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, com inveja do José, prendem o José numa cisterna rota. Depois pegam o José e vendem para uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas eram os ciganos da época, não tinham moradia fixa. Andava para cá, andava para lá. E esses ismaelitas eram comerciantes de escravos. Então pegaram José e venderam para essa caravana. Essa caravana pegou José e levou José cativo até no Egito. Chega no Egito, José é entregue na casa do Potifar. E esse é o texto que nós vamos trabalhar. Esse homem tinha tudo para ser revoltado, para ser um cristão ateu. Traído pelos irmãos. Os irmãos pegam o sangue de um bode mata, mistura a roupa do José na terra, no sangue do bode, e leva para o pai e fala: pai, José morreu. Um bicho matou José. Então ele é traído pelos irmãos e dado como morto para o pai. Não há esperança para esse homem, não há perspectiva humana para ele. E ele tinha tudo para ser um amargurado. E olhando a história dele de fora, parece que até Deus o abandonou. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nós nos impressionamos com a atitude de José e com Deus na vida de José, mesmo na situação difícil. Olha para mim aqui, é engano seu pensar que porque Deus está com você, tudo vai dar certo. É evangeliquez, essa pregação de que porque você é servo de Deus,
tudo que você fizer tem que dar certo. Se tudo que eu fizesse tem que dar certo, eu esperava a quina, a cena acumular para mim ir lá e jogar o número certo e ganhar e construir um bocado de igreja. Depois que eu desfrutasse bastante do dinheiro. Nem tudo que eu faço dá certo porque eu tenho Deus. E não é porque as coisas estão dando erradas comigo que Deus não está comigo. Quem está com Deus aqui? E quem está tendo problema? É lógico. Vamos ver a história do José. Guarda essas marcas. Primeiro, viva em intimidade com Deus. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Primeira coisa, queridos. Nós não vamos ler o texto todo, depois vocês lêem em casa. Versículo 2. Vivam a vida de intimidade com Deus, independente do momento que você esteja vivendo. Quer romper o passado? Esteja bem com Deus. Tenha uma intimidade com Deus. Diz o versículo 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Primeira coisa, José está numa situação de escravidão, mas era homem de Deus, tinha Deus na vida dele. Ele tinha uma intimidade com Deus. Talvez a gente só está com Deus quando a coisa está boa. José não, José estava com vida com Deus. Mesmo estando na casa do Potifar, ele tinha uma intimidade com Deus. Segundo, versículo 3, viva com humildade. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Presta atenção, viva com humildade. Desconecte da sua cabeça humildade com chinelo de dedo, com bermudinha surrada. Tire isso da sua ideia. Aquele irmão é humilde. Eu tenho um vizinho que é humilde, porque ele anda com chinelinho de dedo e uma roupinha puída. Talvez esse camarada que anda com chinelinho de dedo e roupinha puída é mais orgulhoso do que o que tem um carrão. Porque humildade não é condição financeira. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Humildade é posição de espírito, é comportamento. Você pode ser um pobretão e ser arrogante e orgulhoso, a ponto de se levar para ele uma cesta básica, ele é tão orgulhoso que ele prefere passar fome do que receber aquilo. E você conhece muita gente que tem uma condição financeira agraciada e é humilde. Quem conhece alguém aqui? Bem de vida e humilde. E quem conhece alguém que não tem nem onde cair morto, mas a arrogância chegou no coração dele e não sai? Está vendo como não tem nada a ver com dinheiro, com humildade? Seja uma pessoa humilde. Como é que é a humildade aqui? Olha, vendo Potifar que o Senhor era com José, era com ele, versículo 3, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Veja bem, José fazia, mas quem recebia a glória? José fazia, mas quem recebia a glória? Aqui, ó, versículo 3, Senhor, Senhor, está duas vezes aí, ó. Quem fazia era José, mas quem recebia a glória é Deus. Isso é humildade, irmãos. José nunca falou assim, eu faço porque eu sou bom. Eu plantei aí, deu certinho, porque eu sou assim mesmo. Estudei, sou bom. Aquele exemplo que eu sempre gosto de dar do joelho de encanação. Você sempre tem que ter aquele joelho assim diante de você, ó. Tudo que vier para você tem que entrar nessa tubulação e subir para o Senhor. Aí as coisas dão certo. Porque se você tiver uma ligação direta no seu coração, tudo quanto vier para você e entrar no seu coração, aí agora você está perdido, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Mas o texto é muito claro, José fazia, mas o Potifar via Deus na vida do José. Você quer romper na vida? Humildade. Seja humilde. Terceiro, versículo 4, viva em integridade. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo o que tinha. O Potifar pegou todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda, toda a sua administração, e colocou na mão do José, e o José era um homem íntegro. José era um homem íntegro, era inteiro na sua postura. Como nós precisamos de pessoas assim perto da gente íntegra. José era esse camarada. Por que José não ficou preso no passado? Integridade.
Quando eu falo de integridade, eu lembro de Eliseu. Eliseu passava numa cidade todo dia, e uma mulher mais nova do que o marido estava com o marido na sacada, e ela via o Eliseu passar para lá e para cá. Quando foi um dia, a mulher falou para o seu marido: marido, vamos fazer um quartinho aqui em casa, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, para que quando esse homem de Deus passar, a gente colocar ele para hospedar aqui em casa. Diz a Bíblia que isso foi feito, o marido não achou ruim com aquela fala. Está incrível esse negócio. Mas em lugar nenhum da história, nem dos livros apócrifos, você escuta falar que aquele povo se arrependeu de ter ajudado Eliseu, porque Eliseu era um homem íntegro. Eu não vou perguntar não, mas eu te garanto que muita gente aqui já se arrependeu de ter arrumado um emprego para alguém, de ter indicado alguém debaixo, ter avalizado alguém, de ter confiado um cheque, de ter confiado o carro, de ter trazido fulano para dentro de casa. Por quê? Porque o que falta hoje é integridade nas pessoas. Nós, irmãos, precisamos ser íntegros. A palavra íntegro vem de integridade, inteiro. José era esse camarada, confiou tudo para José, e José não teve nada, ninguém teve nada, o homem era íntegro, o homem tinha uma integridade. Versículo 5, viva com responsabilidade. Olha o versículo 5, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. José era um homem responsável. Olha que interessante. Olha que interessante. Responsabilidade. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha. Às vezes você é um cristão, mas no seu cartão de ponto está lá, pega é 7, mas está lá 7,15, 7,7, 7,8, 7,10, 7,20, 7,25, e se ninguém reclamar, 7,6, 7,53, e o seu cartão de ponto na hora de sair, 4,42, 4,30, era 5, 4,53, isso é falta de responsabilidade. Infelizmente, principalmente quando a pessoa não tem patrão. Você quer ver o irresponsável, profissional liberal, que não tem consciência? Você combina com o cara, faz isso, não, tranquilo, vou vir fazer sua varanda. Marra no cabo do camelo e do cavalo e solta no mato. Não, eu vou vir pintar aqui sua casa. Eu acho que de todos os profissionais, pintor, na minha experiência, é o mais complicado. Porque ele pega 30 casas para pintar ao mesmo tempo. E acaba que não pinta nenhuma. E você falta morrer. E a caixa está doida para liberar o dinheiro, e você com um cheque estourando, e o infeliz não libera a sua casa. Na minha concepção, o nome disso é irresponsabilidade. Você quer ver uma raça, quando dá de ser irresponsável, é um inferno, pastor. Quando esse bicho dá de ser irresponsável, ou raça ruim, ele não está nem aí, o culto está rolando, ele está lá fora, batendo papo, na esquina, chupando o dente, aí de repente chega correndo para pregar. José era um cara responsável. Quer ser curado, irmãos? Do passado, seja uma pessoa responsável hoje. Você quer ir para frente? Seja responsável. Você é um profissional liberal, não tem patrão, não tem carteira fichada, você toca por conta sua, mantenha uma organização com responsabilidade. Porque senão, meu filho, vai quebrar, vai explodir, e depois vai ficar colocando a culpa no diabo. Responsabilidade José tinha. Versículo 6, seja sempre bom mordomo de tudo que Deus colocar em suas mãos. Você quer mais de Deus? Então cuide do que você tem hoje. Olha o versículo 6. Potifar, tudo que tinha confiou nas mãos de José.
de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Se você quer que Deus abençoe você mais, cuide do que Ele te deu hoje. Como é que é aquele versículo? Sede fiel no pouco. Culto das 7, vamos lá. Sede fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Agora, aprenda uma coisa. Olha para mim, aprenda uma coisa. Sempre que você atrair a atenção de Deus, sempre que você atrai a bênção de Deus, você chama a atenção do diabo. Olha para mim. Sempre que você atrai a atenção de Deus, você chama a atenção do diabo para você. Quem está entendendo? É mais ou menos assim. Você está lá, Deus começou a te abençoar. No mundo espiritual começa Deus mover para te abençoar. O que acontece com o diabo? Ele começa a falar, mas por que que está assim? Por que que está tudo dando certo? Então começa o que? Chamar a atenção. Se Deus está te abençoando, o inimigo começa a ficar de olho. Isso é um engano, irmãos. Achar que porque Deus está abençoando, o capeta está lá longe, sumiu o diabo. Mentira. Porque Deus começou a abençoar, você começou a fazer as coisas certinho, Satanás começa a chegar. Devagarzinho. Olha para você ver o versículo 7. Aconteceu, depois destas coisas, vamos ver o 6 para você relembrar, o 6. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Estava tudo bem com José. Potifar estava investindo em José. José era o escravo mais poderoso na casa do Potifar. O versículo diz, versículo 2, que José, sendo escravo, era homem próspero. Já pensou um escravo próspero? Estava tudo bem, irmãos. O versículo 2 fala que o Senhor estava com José. No versículo 3 fala que o Senhor estava com José. No versículo 4 fala que 5 fala que o Senhor estava com José. Tudo vai falando que o Senhor está com José, o Senhor está com José, o Senhor está com José, o Senhor está operando na vida de José. O que aconteceu com o diabo? Botou os olhos no José também. Aí o versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Nem sempre o ataque do diabo é com chifre, dente e assim, saindo fogo. Tem hora que é uma mulher bonita do patrão, falando, deita comigo. Sabe quem que o diabo não procura? Sabe quem que o diabo não tenta? Quem já é dele. Já é dele, já está debaixo das garras dele, ele nem está nem aí. Mas se Deus começou a te abençoar, se você lá vai direitinho, caminhando bonitinho, lá vem o infeliz do diabo e começa a te tentar. Está sobrando tanto no caixa, dá para você pegar, ninguém vai ficar sabendo. Olha essa mulherzona aí, que cepa de mulher dando em cima de você. Esse homem te olhando, seu marido não fala isso com você. A câmera não pega, aqui é um ponto cego da câmera, a câmera não pega aqui. Tem como você burlar isso. E aí o diabo vai dando o quê? As oportunidades. Só que você não entende que isso é uma tentação e que isso é uma cilada. E aí quando a gente pensa que ele vai desistir, aí ele piora. Versículo 8 e 9. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele a minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
A tentação foi o primeiro, aí parece que o diabo vai embora, não. Aí agora ele intensifica a tentação. Aí ele vai insistir mais. Aí ele vai cair para cima mesmo. Irmãos, só não enfrenta luta, só não é tentado, só não é atiçado pelo inimigo para fazer o trem errado, quem já está na mão dele. Já está na mão dele, é só quando sobra tempo para ele, que ele, agora eu vou pegar um dos meus. Porque se você chamou a atenção de Deus, se Deus está te olhando para você, você pode ter certeza, o inimigo vai morrer de raiva e vai vir também. Agora, como é que José ficou de pé nesse trem? Presta muita atenção. Sua atitude manterá você de pé quando você, semelhante a José, fizer o seguinte. Versículo 9. Quando você viver uma vida de temor a Deus. Olha para mim. Temor a Deus. Você quer ficar de pé? Tema a Deus. Não tema o homem, tema a Deus. Primeiro, versículo 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Primeira coisa, queridos, para ficar de pé na tentação, para ficar de pé contra as ciladas do diabo, tenha temor de Deus. O marido da mulher não estava lá. A mulher bonita, porque esses homens, imagina a mulher de um Potifar, que cepa de mulher que não devia ser, que trem mais ajeitado, mais cheiroso. O homem era escravo, rapazão de uns 18 para 20 e poucos anos. Menino, isso estava com hormônio supitando para tudo quanto é canto. Isso estava na flor da idade. O trem estava assim na pele. E a mulher era bonita. Mulher rica, bonita. Não era uma velha banguela, sem dente. Vem, José, que eu quero me aproveitar dessas maravilhas, dos seus músculos. Não era não, a mulherzona. Teu marido, meu senhor, não me proibiu nada nessa casa, a não ser você, que é mulher dele. Como eu faria tamanha maldade contra ele e pecaria contra meu Deus? Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Posso não. Meu marido não está vendo, mas Deus está vendo. O patrão não está vendo, mas Deus está vendo. A câmera não me pega aqui nesse ponto cego. Mas Deus não tem ponto cego, Deus enxerga tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Minha mulher vai acreditar nessa mentira, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo de verdade. Então eu não tenho que ter temor da mulher, nem medo do patrão e nem medo do marido. Tem que ter temor de Deus, que não fuge nada dos olhos dele. Você quer ficar de pé? Não fica temendo câmera, não, fica com temor de Deus. Foge de, não, eu estou em outra cidade, ninguém aqui me conhece. Você conhece a história do pastor que deu uma viajada? E aí o pastor falou assim, rapaz, eu vou dar uma viajada. Saiu com a família. Chegou na cidade, ele falou com a mulher, fica aí no hotel que eu vou dar uma volta, me conhecer a cidade, para depois nós sair para tomar um lanche. Aí ele pegou um táxi e falou com um cara assim, vai no fim da cidade. Ele não era daquela cidade, era outro estado. Eu quero que você me leve no fim da cidade, no boteco mais longe dessa cidade. O taxista sabia que ele era pastor, não. Aí disse que levou num botequinho ao trem, lá no canto onde o vento encosta o cisco, onde o Judas perdeu a unha, porque a meia ele perdeu bem lá no comecinho. E as botas um pouquinho mais para lá. E aí o cara chegou e olhou, ninguém conhecia ele. O povo tomando uma pinga, escutando um forrozinho, escutando o Amado Batista. Escutando o Amado Batista ali de boa, umas mulheres encostadas na mesa, falou, aqui ninguém me conhece. Chegou no balcão, tem pinga? Eu vou, tem, bota para mim uma. Botou ele, pá. Tem conhaque? Eu vou, tem, bota meia talagada para mim. Colocou ele, pá. O que tem mais aí? Tem rabo de galo, surucucu, tem tudo quanto é capeta aqui. Então põe de tudo um pouco para mim. Bebeu mais uma meia dúzia assim, quando ele estava ficando legal, ele falou assim, quanto que é? Aí o cara falou, pastor, não paga não. Aí, que pastor, como é que você está doido, pastor? Não, senhor, porque eu tirei férias semana passada, e a minha irmã mora na cidade, que não é essa, na cidade que o senhor mora, e aí eu fui na casa da minha irmã, fiquei lá um final de semana com ela, ela insistiu para ir na igreja,
ela é da igreja do senhor, e eu fui na igreja no domingo, assisti o culto, viajei na segunda, e parece que o senhor também viajou na segunda, para a mesma cidade que eu sou. Pastor não paga não. Você acha que você vai aprontar, achando que ninguém vai ver? Você vai sair daqui de Lagoa da Prata, e vai aprontar em tal lugar. Você conhece Lagoa da Prata? Você sabia que a rifa ou viagens lançam lagopratense no Brasil todo? Para onde você vai que não tem um lagopratense, gente? Onde você vai pisar nesse Brasil que não tem alguém lá que aceita uma maquiagem, um sex shop, um ursinho, um tablet? O que você quer? Você vai esconder aonde? Mas digamos que você consiga fintar as pessoas que te conhecem. E Deus? Tem onde você correr de Deus? Hã? Tem, irmãos? Salmo 139 diz: de onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, o Senhor está aí. Se eu desço lá embaixo nas águas, está o Senhor. Se eu digo, exceto que a escuridão me encobrirá, a luz, as trevas ao meu redor será como luz diante do Senhor. Não tem para onde correr. Sabe o que nós precisamos aprender? Temor de Deus. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Segundo lugar, como é que eu fico de pé na tentação? Não confie na sua natureza. Diz a Bíblia que a mulher falava e José não. A mulher falava e José não? A mulher falava e José não? Porque se você ouvir, entra no coração, meu irmão. Entra ou não entra, irmãos? Diz que o que os olhos não veem, o ouvido não ouve, meu amigo, não chega aqui. Mas se bater os olhos e escutar com o ouvido, desce. Você quer ficar de pé? Não confie na sua estrutura. Eu vou lá, pastor. Eu posso entrar num lugar onde só tem mulher pelada dançando e não tem problema nenhum. Fumei maconha a vida toda e posso ir num lugar onde só tem maconheiro pitando maconha. Aquele cheiro de maconha nem entra na minha cabeça mais. Eu posso beber a vida toda, mas se eu for num boteco onde o cara está com a cerveja gelada naquele copão transparente, derramando aquela bicha e ela fazendo aquele firvume todo assim, e o copo suando, e aquela coisa branca subindo assim da cerveja, e aquele cheiro de cevada entrando nas narinas, não faz nada comigo. Ah, conta outra. Confia em você não, rapaz. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Confiar em Deus, só. A boca chega saliva. Versículo 11, 12. Fuja do pecado a qualquer preço. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas suas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Sabe o que eu entendo nesse versículo aqui? Fuja do pecado a qualquer preço. Foge. Ela agarrou nas roupas dele e ele conseguiu se desvencilhar das roupas e fugiu e largou com ela as roupas. O único erro dele foi esse, mas ele fugiu a qualquer preço. Você quer ficar de pé, meu irmão? Fuja do pecado a qualquer preço. Fuja do pecado. Eu aconselhei uma pessoa que trabalhava num lugar aqui em Lagoa, e o patrão estava assediando ela. E ela veio conversar comigo: o que eu faço, pastor? Eu falei: pede conta. Mas eu preciso trabalhar e da sua família. Você precisa? E da sua integridade. Você precisa? E do seu casamento. Você precisa? E da sua vida com Deus. Você precisa? Então bota na balança o que você precisa mais. Porque se você ficar nesse serviço, água mole em pedra dura, até que fura. Diz um provérbio popular de um sábio que uma mulher suporta a cantada de 1000 homens, mas não aguenta 1000 cantadas de um homem só. Pode ser feio, para se ver livre, fica ali moendo. Eu não gosto de você, mas você é bonito, mas você é cheirosa,
Mas, cabelo, isso é bacana. Essa pele é bonita. Você está triste por quê? O que foi? Hoje é seu aniversário, eu olhei no seu Face. Sua filha é linda. Aquele marido seu lá é muito grosseiro. Eu vi largando você na porta do serviço hoje, como é que ele te tratou? Você merece coisa melhor. Eu nem falei 500, hein? Já deu uma amolecida no coração, não deu? O cara fala assim, não fala você, né? Se eu tivesse uma mulher igual você, eu trataria melhor. Nossa, tá cheirosa hoje, que perfume é esse? Sapato lindo. Sapato bonito. Seu cabelo está assim, um brilho hoje. O que você está usando? Jaborandi? Essa roupa combinou com a tonalidade de sua pele? Eu já nasci crente não, aí, ó. Ah, meu filho. O que eu faço, pastor? Sai do serviço, pede conta. Porque se você não ficar, se você não pedir conta, a casa vai cair para você. E depois que a casa cair, a vergonha vai ser grande. O prejuízo é maior, minha filha. Sai desse serviço. E ela me obedeceu e saiu. E o casamento está bom até hoje. Queridos, foge do pecado a qualquer preço. Colocou uma empregada lá no seu serviço, certo? E a mulher está dando... Patrão, a mesa do cara é aqui, ela baixa assim, a camisa desce, os... O senhor viu essas anotações aí? Eu deixei aqui em cima da sua mesa. Tem casamento que vai durar com a carniça dessa não, irmãos? Manda esse trem embora. Filha, estou mandando você embora, você é bonita demais, você vai acabar com o meu casamento. Então, some daqui, minha filha. Vai embora, infeliz. Fuja do pecado a qualquer preço. Versículo 13. Versículo 13 até o 19. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxestes veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as suas vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. Viva acima das redes de mentira forjadas contra você. Você quer se desvencilhar das coisas, quer romper? Não se envolva com as redes, com as tramóias de mentiras. Olha que mulher sem vergonha. É ela que deu de cima dele. Nós somos testemunha. Quem aqui é testemunha? Ninguém é testemunha? Não está lendo a Bíblia aqui não? Quem aqui é testemunha que foi ela que deu de cima dele? É ela que deu de cima dele. Mas quando ela viu que ela foi... Porque uma mulher desse tipo aqui, rejeitada, meu filho, vira um capeta, esse trem ferido, vira uma onça. Aí ela falou o quê? Gritou para os empregados: olha aqui, esse sem vergonha desse hebreu deu de cima de mim. E ficou com a roupinha dele lá agarrado do lado, cheirando. Quando o marido chegou, ela: olha, aqui ó, as roupas desse homem que veio nos insultar, deitar na minha cama, subir no seu leito, meu marido, que vergonha. E o homem ficou furioso. Mas repara para você ver o texto, José estava acima disso, irmãos. A integridade de José era mais. José não se envolveu nessa rede, nesse engodo de mentira. Escute. Deixa eu ver se eu não vou adiantar aqui. Escute. Se você viver uma vida com integridade, se você tem uma história de seriedade, ainda que embole um caso a seu respeito, muito bem bolado, não cola.
O homem se irritou pelo que a mulher falou. Vem no versículo 20 agora. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Presta atenção. José era o que, irmãos, do Potifar? Um ex? Vocês estão perdendo para o culto das 5. O culto das 5 está mais animado. Vamos lá. José era o quê? José era o quê? Todo mundo junto como um coral. José era o quê? Escravo, na época da escravatura, se comparava a um animal. Se um cachorro pega a sua criancinha e rasga ela no dente, o que você, na hora da fúria, faz com um cachorro? Mata, porque o cachorro e nada para você é a mesma. E o escravo e o cachorro são também a mesma? Agora você coloca um escravo na altura de ser mordomo da sua casa e de repente você sai para trabalhar e quando chega tem uma pataquara dessa. O escravo que você confiou tentou estuprar a mulher. O que o camarada naquela cultura faria com esse escravo? Matava ou capava ele. Porque era assim que o escravo era tratado. O que ele faz com José? Manda prender. Ele sabia, irmãos. Ele sabia que José não tinha feito aquilo. Mas como a sem vergonha da mulher tinha feito toda uma aruara toda, e ele não ia desonrar a mulher dele em frente de todo mundo, e agora o caso já tinha acontecido, ele preferiu então desfazer do seu escravo, mandar prender ele na masmorra do faraó. Mas ele sabia, porque se ele tivesse tido convicção de que José tinha feito aquilo, que a mulher tinha acusado ele tinha matado José. Ele tinha capado José. Se você assistir filme de época, capar homem naquela época era muito comum. Arrancar a matula dele de covardia, ainda mais num caso desse. Não fez, era um escravo. Não fez não, mandou prender. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que quando você tem uma história de integridade, quando você tem uma história de seriedade com Deus, você tem uma vida íntegra, você não precisa nem de se justificar. Sua fama te precede. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Escute aqui, para de ficar querendo se justificar, para de ficar querendo provar para todo mundo que o que o outro falou você não é. O tempo vai dizer se o que o outro falou é ou não é, e quem te conhece sabe quem é você, sabe quem é você. Sou o que já falaram de mim, Lagoa da Prata, porque a dor do cotovelo é muito grande, a raiva é muito grande, e fala, e já arrumaram mulher para mim, e já, é tanto trem, é tanta mentira que arruma. Mas você não me vê atrás, vem cá falar, o que foi? Você está falando de mim. Você falou de mim. Cadê a mulher que você me arrumou? Deixa eu ver se a menina é bonita. Rapaz, quem me conhece, me conhece. Quem anda comigo há 7 anos sabe como é que eu sou. Quem me conhece já sabe como é que eu sou. Você está ficando doido? Minha fama me precede. Tenha uma postura, irmãos. Isso você não vai precisar de ficar se defendendo, não. Ah, o Júlio Ziza. Eu vi o Júlio arranhando uma dona. Não está arranhando nem aqui em casa, vai. Cansado, trabalhando demais, aquela loucura. Vocês estão entendendo, irmãos? Você não vê José dizendo, não, patrão, eu não fiz isso, não, patrão. Foi essa sem vergonha dessa mulher do senhor? Não, mas o patrão sabia. Ele não quis foi expor a mulher dele. Se você ler o texto com um olhar bem hermenêutico, você vai ver que ele não quis foi expor a mulher dele. Porque se ele acreditasse na conversa da mulher, ele tinha mandado matar o José. Ele tinha mandado capar José e matar ele. Para todo mundo ver, de pendurar o corpo lá. Para todo mundo ver. Leve ele para outra cadeia. Leve ele para uma cadeia. Agora, vem comigo, versículo 22. Versículo 22. O alvo nosso é José, e o que José simboliza para nós dentro desse tema de hoje. O qual... Aí vamos ver o 20 e 21, porque aí você vai entender o 22.
o Senhor de José o tomou e o levou no cárcere, e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma vez, José foi enganado, mais uma vez, José foi acusado, mais uma vez, José foi humilhado, José foi escarnecido, mais uma vez, José perdeu sua posição, José foi jogado lá na masmorra. Mas você não vê José depressivo, você não vê o cara, agora eu não quero mais saber de mais nada. Toda vez que eu tento, não dá certo. As pessoas só levantam contra minha vida, meu ministério. E também não quero saber de Deus mais também não. Porque eu também não sei nem se Deus existe mais também. E eu também não gosto de mulher, mais que mulher enganou eu lá. E eu também não vou trabalhar mais não. E nem tomar banho. Nem cortar o cabelo. Tem gente que fica assim. Eu tá doido, ué? Meus irmãos me vendem. Meu pai acha que eu estou morto. Me vende para os ismaelitas. Os ismaelitas me vendem para o Potifar. Eu estou trabalhando na casa do Potifar, a carniça da mulher dá em cima de mim. Eu, temendo a Deus e respeitando o homem, não faço nada com a mulher e ainda perco a oportunidade daquela. Aí, em vez de eu ser honrado, eu sou jogado na masmorra. Agora eu chego aqui, esses presos mais velhos batem em mim. Eu estou nem aí, agora acabou. Vou virar bandido agora. Zé Pequeno. Chegou na cadeia, deve ter curtido uma solidão, uma tristeza, uns dias, mas logo depois José começou. Escuta, o carcereiro, o chefe, você tem uma vassoura? Vassoura? Para quê? Isso está sujo demais aqui, deixa eu dar uma varrida. Mas ninguém varre. Não, mas eu não estou nem aí para os outros, não. Eu quero varrer. Escuta, você tem que conseguir uma bucha para a gente, um balde d'água e um sabão? Para quê? Não lavar, você está fedendo demais. Escuta, você tem um trem para rapar umas cascas, porque aquele vaso, aquele lugar de fazer, aquela privada, aquilo está com cada moscona palmeirense desse tamanho assim, ó, cada baratona passando os bigodes. Não, então, tem como limpar? Tem. Escuta, só consegue uma tesoura, um pente para me cortar o cabelo de uns presos que está aqui com piolho, porque deu uma piolhada aqui dentro. E foi, irmão, dia após dia. O cara foi conquistando o espaço dele. O cara, mas os outros não estão fazendo. Irmãos, eu não estou nem aí. A mentalidade de José, eu não estou nem aí que os outros não estão fazendo. Eu que sou homem de Deus, eu que vou fazer. E diz a Bíblia que por causa disso, o Senhor era com José. Ao invés de ficar lambendo a pereba, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar falando que o pastor Zezinho não te cuidou, que o pastor Bertrand te explorou, ao invés de ficar falando que a mulher tal te traiu, que a mulher tal te enganou, que o homem tal não te valorizou, e por isso agora o mundo acabou, e por isso você não confia em mais ninguém, e por isso você não gosta mais de namorar. Ao invés de ficar com essa bobeira preso no passado, se desvencilha desse negócio e segue sua vida, porque Deus está na sua vida, meu filho. Deus está na sua vida, passado não muda. José não conseguia mudar aquela cadeia da vida dele, não. José não conseguiria mudar a história de que os irmãos o abandonaram. José não conseguiria mudar a história de que a mulher o enganou e que o homem o lançou na cadeia novamente. Não dá para alterar essas coisas, mas dá para construir uma história nova. Não é porque eu estou preso na masmorra que eu tenho que ficar vivendo feito um bicho. Me dá uma vassoura aí. Porque eu não vejo outra forma de José crescer na cadeia que não seja fazendo essas pequenas coisas do dia a dia. Eu não vejo. Não tinha computador lá não. Era essas coisas, na minha cabeça era limpar a cadeia, arrumar o vaso, cortar o cabelo dos presos, passar uma mão de barro na parede para ver se fica branco. Era alguma coisa assim. Deus foi abençoando o cara. E Deus foi abençoando o homem ali. Era a cadeia do faraó. De repente vem 2 homens, vão presos na cadeia. José revela o sonho dos caras.
E no capítulo 41, diz a Bíblia que um dia, quem tem um sonho é Faraó. E o sonho de Faraó é duplo. E José, com o passado todo, mais uma vez José é enganado. Porque o padeiro, que foi morto, e o copeiro que saiu, conforme a revelação de José, o copeiro nem lembrou de José mais. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E o sonho era que tinha 7 espigas magras, que comiam 7 espigas gordas, 7 vacas magras, que comiam 7 vacas gordas, e Faraó tremeu o joelho. E não houve ninguém no Egito que interpretasse o sonho de Faraó. Aí o copeiro lembrou: ah, meu senhor, na época das minhas cadeias, um homem chamado José na cadeia interpretou meu sonho. Faraó, então traz-me aqui agora. Então eles vão lá na cadeia pegar José. Vamos lá que Faraó está te chamando. Irmãos, esse texto aqui é lindo. José, opa, parou? Enquanto vocês não me derem banho, não cortarem meu cabelo, não raparem minha barba, e não me deixar apresentável para me aparecer diante desse rei, eu não saio da cadeia. Aí os caras teve que parar a correria, porque se é um preso no passado, vem do jeito que está, vai arrumar emprego. Aí chega diante do psicólogo lá do emprego e senta lá. O senhor veio fazer o quê? Caçar emprego. Mas o senhor trabalha em qual área? Qualquer uma. O senhor pode começar que dia? Depois, na hora que o senhor quiser. E a especialidade do senhor? Nenhuma não. José foi apresentável, rapaz. José era o homem que podia mudar a vida de José. Chegou diante do faraó. O faraó fala: tive o sonho. José interpreta. E José fala assim: deixa a pegadinha. O senhor precisa arrumar um homem íntegro, um homem bacana, um homem inteligente, e nomear esse homem como ministro da fazenda do Egito. E esse homem tem que pegar e começar a colher. Durante os 7 anos de fartura, construir cidades, construir celeiros e guardar. E depois ele pegar tudo e começar a trocar, na época da fome, trocar terra por dinheiro, terra por grão, terra por grão. E há de ser que os 7 anos de fartura o senhor guarda, e nos 7 anos de miséria o senhor compra o Egito todo. Aí o senhor escolhe o homem que faz isso. Aí o faraó: quem? Quem? Quem, gente? Escolheria se não fosse você? Eu? Para! Eu gosto mesmo da cadeia lá. Não, irmãos. Diz a Bíblia que o faraó arrancou o anel, botou no dedo do José, trouxe uma cadeia de ouro, colocou no pescoço, né, esse medalhão de egípcio, vestiu uma roupa, trouxe uma bruta de uma mulher e deu para ele: isso aqui é sua, mata a sua sede. E mudou o nome do José. José é nome hebreu. Você vai chamar Zafenat Paneia. E a partir de hoje, ninguém levanta o pé no Egito se você não mandar. Ninguém compra e nem vende se você não autorizar. E você só é menor do que eu no trono. Eu imagino, irmãos, a primeira reunião que José fez com os altos oficiais do faraó. Inclusive Potifar. Com a mulher dele: traga a sua mulher. A partir de hoje, tudo que vocês plantar, 60% é de faraó. Cada vaca, cada ovelha, tudo que colher na terra, inclusive seu, Potifar. E dá um beijão na mulher dele. E olha para a velha do Potifar e... é por aí. Fique de pé, querido. Você tem 2 escolhas. Vamos cantar um hino para finalizar. Você tem 2 escolhas. Ou ficar chorando. Tem cantina no final do culto. Ou ficar chorando o passado. Ou ficar chorando as humilhações. As coisas que você não teve. As coisas que você queria ter. Ou fazer como José. Crer em Deus e abandonar o passado.
Tem um texto da boca do José que eu acho o máximo. Quando Jacó morre, e os irmãos do José vão procurar José e falam assim. Toma aqui, Jardel. E falam assim. Não mata a gente, não, porque a gente foi mal com você. Aí o Jacó fala, o José fala assim, é lindo, irmãos, isso. José fala para os seus irmãos: vós bem que intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, como se vê no dia de hoje. Fique em paz, não vou fazer mal para vocês não, porque se não fosse o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus não teria me colocado nessa posição hoje. Quem sabe, querido, puxar o seu tapete, tentar levantar uma calúnia contra você, é o mal que estão tentando fazer contra você. Mas o Deus que você serve pode fazer esse mal virar bem na sua vida. E essa pessoa que estava sobre você, te comprimindo, quem sabe amanhã a história vira e você é que vai estar sobre ela. E ao invés de você matar na unha como qualquer homem sem Deus faria, porque a maior dor de alguém que fez mal para a gente, maior tapa que a gente dá na cara, não é fazer igual ele fez com a gente, é fazer diferente. Vós bem que intentastes o mal contra mim, como se vê no dia de hoje, mas Deus transformou esse mal em bem. Escute, talvez você tem muitos traumas, tem muita coisa para te amarrar, para te prender, mas se desvencilha disso hoje, segue sua vida. Olha essa música, cantemos ela, que música linda. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, toda a igreja, pobre pecador, Deus me ama. Ele te ama, querido, Ele te ama, mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu ficar fraco e cair, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele te ama. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Erga suas mãos aos céus e diga: Deus me ama. Acredite nisto. E o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mais uma vez, toda a igreja. Deus me ama. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama, minha O irmã. amor é tão grande, incondicional. Os problemas não dizem que Deus não te ama. Deus me ama. Os problemas não querem dizer que Ele te abandonou. Ele está sempre de braços abertos pra mim. Vamos cantar mais uma vez, porque esse hino para mim é a nossa realidade. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo falho, mesmo sendo pobre pecador,
Ele te ama. Não é que você tem que continuar no pecado, não é isso. É que Ele te ama. Vamos cantar? Toda a igreja, bem bonito, para a gente finalizar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Oh. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E quando eu estou fraco, todos. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Agora, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Ele te amou tanto. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Erga suas mãos aos céus e cantemos. Que a graça de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Eu não sei qual a dor, eu não sei qual a vergonha, eu não sei qual a cadeia que te prendia, que te amarrava no passado, mas no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo grilhão na sua vida, que você seja livre para trabalhar, livre para se relacionar novamente, livre para servir a Deus, entregar o seu coração como no primeiro amor, que você seja livre, porque Deus te ama. Vamos cantar e você fica com isso na cabeça, você sonha com isso. Deus me ama. Incondicional.